para iniciar a nossa gravação. Então vamos lá, né? Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir bem, como sempre aí? É bom a gente saber, porque eu não tenho, tô sem meu retorno e aí não consigo saber se vocês estão ouvindo. Só diz ali um sim para mim, ou abre o áudio aí, dá uma comentada, se está tudo ok. Boa noite, sem ouvido alto e claro. Opa, beleza, Jorge? Obrigadão aí. Tamo junto. Boa. Perfeito. Beleza, Ana. Muito obrigado. Então, boa noite aí. Mariana, Jaqueline, Lorenzo, Mauro, Jorge, Patrícia, Priscila, Júlia, Ana, Vinícius, Tamires e os outros alunos que estão com a gente aí, sejam todos muito bem-vindos e vamos iniciar aí. Porém, hoje, galera, hoje a gente teve um imprevisto. Como assim, professor, imprevisto? Pô, eu sei lá, eu peguei um negócio muito doido na vista e minha vista meio que não abria, ficou um remelo muito doido. Eu acho que era, até esqueci o nome do negócio, conjuntivite, mas eu não vejo isso desde a minha infância. E eu tive muita dificuldade para ler essa apostila que tem 7 tópicos, como vocês viram, né? Então já estou usando um colírio, foi no oftalmo ali, tudo certo, ele me receitou lá e já está bem tranquilo, mas ela ainda está bem vermelha, agora que não está porque eu passei o colírio antes. Então eu estou com bastante dificuldade, tanto para ler no computador quanto no livro essa semana. Então o que acontece? Como é que eu vou dar aula do negócio mesmo que eu já conheço essa apostila, mas ela não vai ficar tão boa igual eu dou aula para vocês geralmente. Não sei se é boa, né? Mas pelo menos no entendimento corrido da apostila. Então hoje eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo aqui que é o vídeo Coringa de uma outra professora colega nossa, eu vou colocar ela e vou assistir junto com vocês hoje e final de semana eu gravo ela e posto para vocês como de costume com eu falando, né? Que até lá ele me deu 7 dias, então depois da manhã já dá os 7 dias, então vai estar bem tranquilo. Ele falou, não, aí pode voltar à sua atividade normal, mas por enquanto tá tudo meio embaçado, tá tudo meio estranho mesmo, então vou ficar meio que devendo vocês devido a isso, mas a gente vai falando alguma coisa e também eu vou mostrar aqui para alguns alunos que entraram alguma coisa do AVE, vou aproveitar também para falar o paper, já que a gente vai interagir mais de modo diferente hoje, né? Então hoje a gente vai trocar uma ideia aqui. E aqui nessa parte do acesso de vocês, eu vi que tem alguns alunos ainda que estão presentes com a gente, mas a matrícula ainda não confirmaram. Vocês reparam quando vocês entrarem no AVA de vocês, se vai ter um negócio lá, o contrato para esse semestre, coisa e tal, aceite, parará. Se tiver, vocês clicam em aceite, tá? Por quê? É vocês confirmando a matrícula desse semestre. Porque às vezes vocês estão lá, tá liberado algumas coisas para vocês fazerem, mas a matrícula não tá. Geralmente quando você abre o AVA já aparece. É só clicar, você não vai pagar mais nada por isso, é bem tranquilo. É só o aceite do semestre mesmo, tá? Se tiver alguém com esse problema aí, bem tranquilo, só depois me chama no privado que eu ajudo vocês, não tem errada nenhuma não. Mas não tem mistério, é só aceitar ali, ele já libera toda a plataforma para vocês novamente. Algumas atualizações que teve aí, acredito eu. Mas 89% da turma aqui tá tudo certo, é só alguns mesmo. Dentro desse contexto aqui, vamos dar uma olhadinha na parte aqui, só para vocês poderem visualizar, eu vou trocar a tela aqui, a gente vai trocando uma ideia junto. Aí, deixa eu ver aqui. Tararã, tararã. Minha tela ficou bem pequenininha aqui. Espera um cadinho só. Captura de tela. Aqui, ok. E só vou botar ela um pouquinho maior aqui que vai dar tudo certo. Oi, pode falar. Até duas. Eu olhei a última prova, né, que vai ser no polo, e esse dia vai estar complicado. Eu consigo cancelar e remarcar mais pra frente? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Porém, você tem que fazer um protocolo ali, tá? Para ela poder tirar aquela data e remarcar para você, que a gente tem um prazo ainda para fazer, né? Mas é o mais rápido para você conseguir isso. Você abre ali um chamado direto na coordenação do seu polo, com a coordenadora, explica a situação para ela que ela cancela lá, ela mesma abre o protocolo, cancela lá e remarca para você. Eu já tive um caso assim, tá? No polo? Não, você passa um WhatsApp para ela, bem tranquilo.
Bom, se tu estiver perto do polo, já passa lá, né? Mas acredito eu que não vai ser necessário, não. Tá bom. Tá, beleza. Vou ver isso essa semana. Vai ficar meio apertado. Eu agendei pro dia 31, já semana que vem. Ah, é verdade. E eu não consegui fazer todo o acompanhamento do livro e eu tô com medo de sair muito ruim na prova. Não, não, mas assim, ó, do livro é tranquilo. O vídeo 1 eu já gravei e postei pra vocês lá. Tá bem completão, tá de boa, vocês podem assistir. E esse final de semana eu já posto outro também, tá? É só que eu tive esse imprevisto mesmo e não teve como. Então eu não consegui nem ler o de vocês e nem da outra turma que eu tenho. Foi os dois porque acaba na mesma semana, né? Mas isso é imprevisto que dá mesmo, mas a gente vai resolver bem tranquilão e vocês não vão ficar aqui sem assistir nada, porque eu já preparei o vídeo de uma tutora, mas é uma gravação. Aqui a gente faz o negócio ao vivo, né? Essa é a diferença. Mas acaba que depois é uma gravação também, porque eu edito e boto no YouTube e tá tudo certo, né? Importante é vocês acompanharem. Obrigada. Beleza, beleza. Deixa eu passar aqui a tela para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui vai estar o áudio. Tá, vamos aqui agora no outro lance aqui, antes de eu iniciar o vídeo da nossa colega lá, que é essa parte aqui do paper, tá, galera? Já aproveitar que eu tenho um tempinho aqui a mais, para a gente poder falar, a galera novata que não está acostumada a fazer o paper, ou que veio de outra turma, de outra universidade, de outra faculdade, ou de qualquer outro polo, para a gente poder se inteirar aqui e falar a mesma língua, tá? Nessa trilha de aprendizado aqui que a gente vai ter, vocês vão ver aqui, primeira coisa é o cronograma, tá? Então a gente já vai falar um pouco dele, porque, ó, dia 16/8, beleza? Hoje, deixa eu ver aqui, hoje, nem sei que dia é hoje, meu povo. Hoje é dia 23, então dia 16 era semana passada, tá? Eu teria que falar com vocês do paper. Então eu aproveitando o gancho hoje, já dou uma pincelada, a gente já fala e já mata do dia 16. Depois, dia 13/9, a gente vai ter o segundo encontro aqui. Esse 13/9 aqui, eu já gostaria que vocês já tivessem algo, tá? Para mim poder mandar ver. Eu tô com um problema no USB aqui que eu não consegui descobrir qual que é. Tem tanta parafernália ligada, mas tem uma que tá dando mau contato. Mas eu vou descobrir esse final de semana. Que eu tava falando aqui. Daqui do paper, ó, primeiro encontro, então, dia 16, que a gente não falamos de paper, só falamos da apostila, né? Hoje que eu estou falando dele. Então aqui, depois a gente vai ter dia 13, depois dia 11/10, depois dia, deixa eu ver, 11/10 de novo, 21/11 e terminou, galera, praticamente, 6/12. Então vai piscar o olho e foi. Então vocês já começam, galera, a se mexer aí esse final de semana, sei lá, ou agora quando vocês terminarem essa apostila, vocês geralmente têm uma semana de respiro ali. Se reúnem, façam o paper, vou dar umas orientações para vocês aqui agora, anotem aí e vocês se juntam e manda ver aí, tá? Que na primeira aula, já a primeira coisa que eu recomendei para vocês, se tá sem grupo, bota lá no WhatsApp, estou sem grupo. Aí vai aparecer outro também estou sem grupo, já deu 2, já é um grupo. E assim vocês vão coletando no mínimo 3 pessoas, no máximo 5, beleza? Muito bem, então voltando aqui na nossa esfera. Pô, esse barulhinho tá um pé no saco, hein? Não sei o que fazer agora, não. Vamos lá. Seminário aqui, ó. Vocês vão aqui em trilha de aprendizado, de aprendizagem, onde vocês vão encontrar acadêmico. Deixa eu ver se tem algum vídeo falando de paper. De paper nunca tem mesmo. Não tem vídeo aqui. Agora, se vocês forem no nosso canal lá do YouTube, onde eu coloco as aulas para vocês lá frequentemente, lá tem o paper 1, 2, 3, 4, se não me engano, tem até o 5 já. Então, bem tranquilo, vocês podem olhar lá. Bem de boa. Ah, não entendi, o professor falou muito rápido, muita informação, deu um nó no meu cérebro aqui. Pô, olha lá o vídeo que vocês podem olhar diversas vezes, quantas vezes quiser, e não precisa ver ele todo de uma vez só, não. Vê só aquela parte que você precisa fazer, porque eu coloquei os vídeos lá no YouTube tudo separado. Por exemplo, como escolher o tema. Detalhado, pensa num detalhamento, meu povo, eu detalhei mesmo. Depois, como fazer citações. O citações foi o primeiro, tá? Depois o segundo, se não me engano, como escolher o tema. Depois, como fazer a introdução. Como fazer o desenvolvimento. Como fazer a finalização. Né? Eu dei ele num parâmetro bem amplo, tanto para TCC, artigo científico, para paper, que vocês podem usar para qualquer um, que a regra vai mudar só um pouquinho. Vocês vão seguir o modelo daqui, mas as regras de construção é a mesma, beleza? Então aqui vocês vão em acadêmico, trilha de aprendizagem, e vamos encontrar aqui essa parte de seminário interdisciplinar.
Muito bem. Aí aqui logo em seguida você vai ter aquela apresentaçãozinha básica. Vamos ver se é aqui que ele fala sobre o tema. Tararã, Unicel e prática. Tararã. Ó, aqui primeira coisa importante que vocês vão grafar. Deixa eu ver se eu consigo ampliar esse trem aqui, meu povo. E aí fica melhor para vocês verem. Vou botar mais próximo aqui um zoom, tá? Que vai dar uma antenada aqui. Mas essa parte aqui, onde que eu tava aqui? Ó, aqui, ó, em grupos de 3 e 5 pessoas. Eu sei que tem um monte de acadêmico que no final acaba fazendo sozinho. Mas lembra que a gente tem muita turma. Chega lá no final, se estiver bem adiantado, eu até consigo, relevo bem de boa, consigo corrigir individual. Mas já me falaram já lá segunda, algumas reuniões que a gente teve, que não vai ser a mesma nota, galera. Por quê? Eles estão pedindo ali de 3 a 5 pessoas, então mesmo que seu paper for nota 10, que você fez sozinha, não teve essa parte de interação, que é o que eles estavam falando, que é essa parte de 3 a 5 integrantes. Não é simplesmente para facilitar a vida do tutor, para corrigir, mas que vocês façam uma socialização, porque a gente está no flex, a gente não está no semipresencial e nem no presencial. Então a gente precisa desse contato, de vocês realmente expandir o conhecimento de vocês e conhecer outras pessoas. Quem não gosta disso é maravilhoso. Eu sei que sempre tem aquele acadêmico, pô, que tá lá no grupo, vou fazer o grupo, mas nunca aparece. Chega no final, você entrou com 5 e tá com 2. Isso vai acontecer, meu povo, não tem jeito. Tem aquele sempre que deixa para chutar para gol no último minuto, né? Mas aí a gente vai aprendendo, tem alguns aí que estão formando outros grupos que já eram grupos, se deu certo, continua assim. O importante é essa parte da socialização. Então, só para dizer para vocês, ainda não sei por 100% confirmar para vocês se realmente que eu estou dizendo aqui que o aluno que fizer 1 ou 2 sozinho ou com mais um, vai ter uma nota menor, tá? Na hora eles, né, sempre dão um jeito, mas dizendo aqui que rolou isso aí na reunião. Então, se der, faça com 3 pessoas no mínimo aí, que vocês vão conseguir vários, porque a gente é uma turma aí bem grandinha. Opa, diga lá. Eu fiz até agora, Já... os tutores nos orientaram para não fazer sozinho. Eu sei, eles sempre orientam realmente, mas a gente sempre acaba, no final, tem um perdido ou 2 perdidos que tá lá no último, a gente acaba não deixando o cara prejudicado. Só que aí falaram, ó, você pode até corrigir, mas você não vai dar uma nota cheia para ele, mesmo que foi um modelo, né? Então, por aí, o Jorge está confirmando que realmente tem anexo que a gente está falando, né? Todos os grupos que foram formados no anterior eram constituídos de 4 estudantes, com 4 pessoas. Ocorreram vários grupos que diminuíram essa quantidade para 3 em função de problemas que decorreram ao longo do curso, né? Exatamente, um teve que sair, o outro mudou de curso, outro desistiu, não sei o quê. Mas nenhum grupo acabou com um elemento só, nenhum semestre eu lembro. Então, é importante que o pessoal se juntar com 4 pessoas, porque o paper não é fácil de fazer. Agora ele vai ficar mais difícil um pouquinho, né? Pois é, eu acho que é interessante o pessoal fazer um esforço para se juntar em 4 pessoas e dividir as tarefas do paper. Porque pode ser 5 aqui, ó, de 3 a 5 pessoas, tá tranquilo. Exatamente, 5 é melhor ainda, divide mais, né? Claro. Depois, para apresentar a socialização depois, também facilita bastante. Então, eu aconselho o pessoal a procurar, fazer o esforço máximo para colocar 5 pessoas em cada grupo. Opinião, né? Não, tá certo, é isso aí mesmo. Tá trazendo, porque você já passou por isso, você já sabe como é que é. Então vai colaborando aí, vai interagindo, que é isso aí mesmo. A gente vai aprendendo junto e informação nunca é demais, né? Manda ver, beleza, brigadão aí. Temos aqui um outro também, meu povo, que é esse aqui, ó. Quanto à socialização, também deverá ser realizada em grupos. O que aconteceu nesse semestre? Teve aí, por exemplo, o pessoal fez em 4 pessoas. Aí chegou na hora da defesa, da apresentação de vocês, só apareceu 3. Aí o que eu tive que fazer? Teve que ficar sem nota. Por quê? Porque isso a gente faz uma apresentação de vocês, a nota é individualizada. Não quer dizer que você, por exemplo, está em 4 pessoas, mas só apareceu 3, e você não é boa em oratória, você não falou muito bem, você não costurou muito bem o negócio, quer dizer, então, e a outra foi assim, sucesso total. Domina a oratória, domina o assunto, já trabalha e está bem tranquilo.
Não é porque ela ganhou um 10, ou ganhou um 8, ou ganhou um 9, que você vai deixar de ganhar essa mesma nota. Você vai ganhar um 7, um 6, um 5, porque foi ruim. Não, o importante é você fazer essa atualização e apresentar no dia marcado com o seu grupo, nem em outro dia. O grupo tem que apresentar todo junto. Ah, mas me deu aí um problema, eu tive que viajar pela empresa e coisa e tal, mas quando você entrou na faculdade, você já sabia que teria isso, desde o início do semestre. Então não tem como fazer, a não ser se for um caso muito especial. Por exemplo, de saúde, falecimento de algum parente em primeiro grau, né? Aí tem algumas coisas que ainda vai te dar um respaldo. Mas fora isso, se não tiver, não tem que fazer. No dia da apresentação, seu grupo apresentou e aquela pessoa não, vai ficar sem nota. Então já esclarecendo aí, porque esse semestre eu tive alguns problemas assim e o aluno me questionou. Aí eu falei, ó, não posso fazer nada. Eu dei a nota ali, mas eu estou seguindo o que o nosso gestor passa para a gente, porque ele vai revisar isso. Então, mesmo que eu sou gente boa, profissional fora a parte, né? Eu sigo o que está ali. Se vocês seguirem também vai dar tudo certo, bem tranquilo. Acho que aqui está bem tranquilo mesmo, acho que eu falei tudo que tinha que falar aqui dessa parte. Aqui fechou. Boa. Agora aqui a gente tem o modelo do paper para vocês baixarem, que vai estar logo embaixo aqui, ó, na apresentação. Aí aqui vai estar dizendo o que precisa nesse semestre, tá, pessoal? O título, que vocês já fizeram no outro também. O resumo. O que é o resumo? Você vai resumir mais ou menos o que você vai defender, o que você vai descrever, o seu problema de pesquisa que vai ser desenvolvido. Então vocês vão fazer mais ou menos um resumo e não vai dar cereja do bolo. Por quê? No resumo, você ainda, né, vai ainda desenvolver a coisa praticamente, né? Como vai ser a sua metodologia em si aplicada, porque às vezes você vai colocar alguma coisa ali na sua introdução que você vai fazer desse jeito e vai fazer dessa forma e acha que vai dar nesse resultado e quando você acaba fazendo dá diferente. Então isso é normal. Então ali entre o resumo e a introdução você vai fazer isso. Porém, aqui nessa parte do resumo e da introdução, elas parecem ser a mesma coisa, mas são coisas bem diferentes. A introdução é onde você vai contar o que você vai desenvolver, beleza? Você ainda não sabe se vai dar certo ou não, mas ali está o problema de pesquisa, você vai fazer qualitativo, quantitativo, através de pesquisa, vamos dizer, através de formulário, com entrevista com pessoas, através de uma indústria, um caso assim bem semelhante do semestre passado. E o resumo, você só vai fazer ele quando você terminar tudo isso aqui. Por quê? Porque você vai fazer um resumo quando você já obtém todos os resultados. Não tem como você fazer um resumo de uma coisa que você não aplicou ainda, que você não fez. Então, primeiro você vai fazer aqui o título, introdução, mas já coloca lá um lugarzinho para o resumo, tá? E depois você vai desenvolvendo o resto aqui. Fez isso tudo? Aí você vai pegar um pouquinho de cada coisa, construir um outro textinho, por exemplo, aí de uns 2 parágrafos e faz o seu resumo. Bem tranquilo, bem de boa. Mais ou menos. Mas deu para entender a lógica aqui da coisa, né? Vocês olham lá o vídeo porque lá ó, ensina o título, ensina o resumo, a introdução, a fundamentação teórica, onde você vai colocar os seus autores, né, para poder confirmar o seu pensamento, para dizer que não foi você que inventou algo, você está trazendo algo que você pesquisou para poder solucionar o seu problema de pesquisa. Aí aqui na metodologia você vai desenvolver a metodologia que você disse que vai fazer na introdução e dentro da metodologia você vai ter os resultados, excursões, que vai ser diferente do que você achou que poderia chegar àquele tal resultado. Porque quando a gente está aplicando uma coisa é diferente, né? Igual a gente pensa aí, ah, beleza, vou tirar a carteira de motorista, vai dar tudo certo, já estou de olho já numa vaga de emprego tal lá para motorista, e beleza. Aí quando você entra dentro do carro, você, putz, não é tão fácil como eu pensava. Então é mais ou menos isso. Nem sempre dá o resultado. Por exemplo, você pensava que já ia passar na primeira, e acabou que você rodou 3 vezes, e assim vai. Então, tipo, deu no resultado no final, você persistiu que você conseguiu, mas não deu exatamente como você descreveu na sua introdução, como você falou que ia ser a sua estratégia. Deu aqui alguns impasses para poder entender aí. A conclusão, que aí você vai contar de tudo, o que aconteceu, parará, que é quase que nem um resumo, tá? Só que aqui
a conclusão de como você chegou, se conseguiu resolver o problema de pesquisa ou de ajudar, por exemplo, a comunidade, os acadêmicos e tudo mais, e os referenciais, que nada mais é do que o pessoal que você colocou na sua fundamentação teórica, que são aqueles autores onde você faz citação longa, curta, direta, indireta, né, que você vai colocando aí, você vai colocar o referencial aqui embaixo. Entendido isso? A grande maioria que está comigo aí, eu tenho certeza que entendeu, porque vocês já estão no quarto, alguns no quinto semestre, tá bem tranquilo, vocês já fizeram alguns. Então é só seguir, tá, galera? Não vai ter errada. Vamos lá. Ah, que droga, não prestei atenção, a parte mais importante. Diga lá, Sueli, qual que era a parte importante? Eu digo de novo aí, tá bem de boa. Mas já fiz o paper, é só você seguir aqui essa parte mesmo. E tem os vídeos lá do nosso canal lá que já tem tudo mastigado. Você dá uma olhada lá, Suelen, que vai te ajudar demais. Professor, Opa, diga lá, Michel, tudo Boa tranquilo? Boa noite. boa noite. Beleza. Eu estou fazendo essa matéria que ela está atrasada para mim, primeiro semestre. Beleza. Estou fazendo gestão da produção. Lá pela outra matéria, eu já estou em outros grupos de paper. Eu faço só o de lá, né? Isso, faz só o de lá. Aqui, no caso, como você tá numa paralela, né, que nem o nosso amigo Jorge, você aí tem mais uma também, acho que é a Jaqueline, se eu não me engano, que o pessoal só precisa fazer essa matéria. Assim que eles fizerem essa, eles já vão voltar para a turma deles, ou, sei lá, já entrar de férias, alguma coisa assim. Tem alguns que só falta essa cadeira mesmo, né? Ah, beleza. Não, estou acompanhando um pouco e a gente sempre consegue absorver mais uma coisa, mas a princípio não se aplica para mim, então. Não, bem tranquilo. Eu também tô nessa. Tá, obrigado. Desculpa aí, hoje eu não vou entrar muito na aula em si, mas vou botar o vídeo aqui, tá bem tranquilo. Porque realmente foi aquele probleminha que eu falei imprevisto que deu lá, mas esse final de semana eu já disponibilizo para vocês, bem tranquilo. Deixa eu ver aqui, vamos ver o modelo do paper agora, desse semestre, para vocês darem uma olhada. Aqui vai ter aquela apostila lá de metodologia científica. Recomendo para quem tiver na dúvida de citação referencial teórico, já vai direto na unidade 3, tá, galera? Porque a 1 a 2 é mais teoria, né? Dos pensadores, dos filósofos, de como era, né? Todo o conceito para poder se transformar numa metodologia. Então aqui você vai na unidade 3, já vai direto no assunto, bem tranquilo. Vamos ver aqui, tararam, manual aqui do Teams, para quando vocês quiserem fazer o trabalho em grupo, que quem quiser usar, eu nunca utilizei ele para isso, mas dá uma olhada, senão eu uso mais o Gmail mesmo, tá? Bora lá então, aqui o nosso modelo do paper, puxar ele para cá, puxar ele para cá, habilitar ele e vamos tentar aqui ampliar um pouquinho, vamos ver onde que está o meu break aqui, espera um pouquinho, agora sim. Bom, beleza. O que vocês vão fazer? A mesma coisa que os outros, tá? Então aqui ele está te dando toda a parte que vocês precisam fazer. Segue exatamente o que está aqui, tá, galera? Ó, time, tamanho 20. Vocês vão colocar isso aqui em preto e tirar fora esse cara aqui, ó. Bem tranquilo. Ah, professor, eu não quero tirar isso. Tem outro jeito de fazer? Até tem, tá, galera? Mas às vezes ele não fica numa formatação legal. Vocês podem usar essa parte aqui, ó. Esse carinha aqui. E colocar um que é todo invisível, em algum lugar deve estar por aqui, esse aqui, ó, sem bordas, acaba sumindo a borda, tá? Quando você seleciona. Não sumiu aqui nesse caso, mas funciona, tá? Em alguns aqui. Não sei porque que não funcionou aqui agora. Efeito de sombra, bom, mas não vem muito ao 500. O melhor mesmo é você clica aqui dentro, Ctrl X, tira ele fora, clica aqui de novo, deleta e Ctrl V. É o melhor que tem, tá? Então, tira ele fora que é melhor, que aí você consegue fazer a formatação com a reguinha aqui, ó, bem tranquilo, ó, com essa régua aqui. Acadêmico, não esqueça, o acadêmico, vocês têm que colocar um para acadêmico. Ah, a gente é 4 integrantes, vocês vão colocar um para cada um, igual a gente fez no semestre passado. Um e um. Não é 1, 2, 3, 4, não é sequência, tá? 2 é o tutor sou eu. O nome, se tiverem na dúvida, depois só perguntar ali no grupo do WhatsApp. Professor, qual que é seu nome mesmo? Meu nome é bem bonito, né? Lindo, maravilhoso, deve ter uns 40. Mentira, acho que só tem eu e meu pai. Arílio. É bem diferente mesmo. O resto é fácil, Silva Júnior. Aí, tutor Arílio Silva Júnior, sem acento nenhum, tá, meu povo? Aqui vocês vão ter o resumo, que ele, além de ser ali praticamente o primeiro da entrada aqui, é o último que vocês vão fazer, porque eu falei para vocês que vocês precisam construir o paper primeiro para vocês poderem fazer um resumo
do que vocês fizeram, de como vocês pensaram, de como foi o desenvolvimento e como que foi o resultado em si. Então o resumo vai contar isso. Aqui está dizendo quantas palavras deve ter, 250 palavras, tá? No máximo. Então tentam não passar disso quando vocês selecionam assim. Deixa eu ver se esse aqui conta palavras. Não, mas aí você coloca no bloco de nota lá, ele conta para vocês. O tamanho também simples, justificado, tamanho 12, segue isso aqui. Mesma coisa com time. Muitos acadêmicos usam, por exemplo, aqui de vez time, Arial. Não use Arial, tá, galera? Vamos manter aí uma analogia para todo mundo. Vamos usar todo mundo time tamanho 12. Ah, mas eu posso usar tamanho 11. Claro que pode. Mas aí vamos colocar numa estrutura que fica mais fácil para mim, tutor, corrigir. Se todo mundo tiver um padrão, pô, eu já olho e já sei. Agora se tiver Arial, time, tamanho 11, 12, aí já complica toda a minha vida. Então vocês colocam assim, time, tamanho 12 para grande maioria aí que vai dar tudo certo. Espaçamento simples, justificado. O que é isso aí? Ó, justificado, esse carinha aqui, ó. Quando eu clico em cima ele já aparece. Como que você vai fazer isso? Você vai então aqui selecionar tudo e clicar no justificado. Aí aqui nesse fundo ele fica retinho, tá? Isso é o justificado. Se eu colocar aqui, por exemplo, na esquerda, ó, ele já não fica tão legalzinho, tá? Então é mais ou menos para isso que ele serve, o justificado aqui. O tamanho simples que ele diz aqui é isso aqui, ó, meu povo. Vocês vão clicar aqui e coloca no 1. O 1 é o simples, tá? Geralmente os outros são usados aqui 1,5, tá? Em alguns casos até 1,15. Mas a gente já vai vendo o que ele está pedindo aqui. Introdução. Tem que ter no mínimo 5 parágrafos. É isso que a gente vai avaliar, tá? Então, no mínimo, eu fiz 7 parágrafos. Tá valendo, vai ganhar assim até uma estrelinha, né? Mas se fizer menos que isso, aí sua estrela vai ficar meio sem ponta. Então, dá uma olhada aqui como é que vocês vão fazer. Segue o que eles estão pedindo aí. Elaborar, com uso de citações. Claro que você tem que colocar citações aqui. Muito bem. Elaborados por você ou com o uso de citações. Lembra quem estava comigo no semestre passado que eu falei que poderia usar a introdução, citações e vocês partirem direto para a fundamentação teórica? Pode. O paper até então não podia. Agora já está dizendo aqui, ó, ou com o uso de citações. Não é muito utilizado aqui para paper, tá, galera? Se alguém quiser arriscar, arrisca. Mas quem quiser, já está acostumado a não fazer a introdução com citações, deixa para colocar só na fundamentação, tranquilo? Mas nada impede você fazer porque ele está falando aqui, ou com uso de citações. Tá, tranquilo. Se está escrito ali, está valendo. Deve conter aqui, na introdução, ó, ele está dizendo uma breve apresentação sobre o tema. Por que a gente tem que ter uma breve apresentação sobre o tema? Porque vamos dizer que eu estou falando o uso do marketing digital nas empresas de automóvel. Pô, aí beleza, né? Esse é o meu título, por exemplo. Vamos dizer, a esfera do marketing digital nas empresas motobilísticas, vamos dizer assim. Né? Acabam botando umas coisas mais técnicas. Aí um cara lá pesquisando sobre o negócio de academia, de acadêmico, para ele usar, colocar um referencial teórico, ele encontra o seu título. Mas o cara nem carteira tem, ele nunca dirigiu, ele tem uma bicicleta mal, porcamente lá, que ele consegue andar mais ou menos. Pô, o que é marketing? Eu não sei nada de marketing. Sei que ele está falando ali que é de automóvel, mas o que será isso, né? Será que é uma marca de automóvel? Aí, conclusão, por que você precisa fazer uma breve apresentação? Você tem que falar para ali, para o seu leitor, pelo menos no primeiro parágrafo ali, numas 4 linhas, o que é o marketing. E o que é o marketing dentro desse tema que você está colocando, que é da área de automóvel, motobilístico, alguma coisa assim. Aí ele vai entender de que é. Aí ele vai continuar lendo ou não, dependendo do interesse dele. Porque logo na introdução você já explicou para ele o que é o marketing, qual é a área que ele habita ou que ele transita, vamos dizer assim. Então, por isso que uma breve apresentação do tema é tudo. Tem que ter a ver com o seu título, tá? Depois, a pergunta de pesquisa, que nada mais é, galera, que o seu problema de pesquisa. O que é o problema de pesquisa? É algo que você quer responder ou algo que você quer ter uma possível solução. Mas aí, por exemplo, o meu problema de pesquisa
é que lá no quintal da minha mãe não está nascendo alface. Será que é o terreno? Pô, isso aí não vai ser um problema de pesquisa, porque é um problema específico seu no terreno, lá na tua mãe. Tem que ser um negócio que vai ser bom para outras empresas, para outros acadêmicos, para uma comunidade em geral, né? Então, por exemplo, é um problema que as alfaces, hortifrutis não estão nascendo na região do Rio Grande do Sul. Beleza, aí tá aplicado. Ou numa região em si, em São Leopoldo, devido, sei lá, produtos químicos ou falta de algum ingrediente, alguma coisa doida assim, né? Aí sim, beleza, porque essa dúvida que você vai questionar não foi respondida ainda. Você tem que perguntar ali no nosso professor Google, né, para ver se já não tem a solução para isso. E aí sim é o que você vai fazer, a sua pergunta de pesquisa que não foi respondida ainda, e fica mais fácil quando você faz com um funil. O que é o funil? Se eu quiser saber, por exemplo, por que a alface não nasce no Rio Grande do Sul, pô, vai ter coisa para me escrever para lá de TCC. Agora, se eu colocar, por exemplo, na cidade de Portão, que é um negócio pequenininho pra caramba, aí beleza, eu consigo ver. Vou na prefeitura, vou no Senar, nesses negócios aí agrícola doido que tem, e pergunto, faço uma pesquisa e coisa e tal, aí beleza. Ah, mas essa pergunta minha já foi respondida lá no Rio de Janeiro, lá na cidade de Nova Friburgo. Posso utilizar aqui? Claro que pode, porque lá o problema vai ser diferente daqui. Além da sua pergunta ser a mesma, o estado é diferente. Então, o que vai ocorrer aí de diferença um pelo outro? Pô, lá é quente, aqui é frio. Pô, já tem uma coisa aí de possibilidade que a mesma estratégia que esse pesquisador fez lá, se eu utilizar aqui, eu posso até tentar utilizar a mesma estratégia. Eu vou perceber que não vai funcionar. Lá nasceu. Mas então eu vou ver que é um problema aqui climático, né? Uma coisa sobre a temperatura e de repente alguma coisa também sobre a terra em si, porque lá tem, sei lá, aquela maresia do mar, né? Então acaba que a areia se mistura um pouco na terra e vai formando novos ingredientes com a água salgada, sei lá, que vai pelo vento, o sal, essas coisas assim meio louca, né? Aí, claro que eu tô viajando na maionese aqui, tá, meu povo? Mas é só para vocês tentarem entender um pouquinho. E se você for usar isso, mesma coisa, em outro local, pô, beleza, você só vai utilizar aquela arte do copiar e transformar para sua realidade. Transformar. Porque se você copiar e colar e deixar assim, é plágio. Aí você dançou, né? Se liga nisso. Muito bem. Pergunta de pesquisa foi objetivo do trabalho. Tá, qual é o seu objetivo desse trabalho de pesquisar sobre essa tal dessa alface? Você quer saber? Não, é porque a gente está com vários agricultores familiares e ela é muito importante para a merenda escolar e atualmente, de uns anos para cá, está acontecendo esse problema e acaba que a gente está tendo que comprar tal alface de outros estados. Então, não, por que não a gente plantar a nossa própria alface e colher aqui numa logística mais barata? Pô, legal, olha o objetivo do cara, show de bola, fechou. Né? Então, respondendo aqui, você vai dar um excelente trabalho. Faz umas perguntas meio assim que vai dar tudo certo. Aqui ele diz aqui algumas explicações para ajudar vocês. Ó, o objetivo do trabalho deve apresentar uma ampliação prática. Isso quer dizer o quê? Lembra que a gente fez no semestre passado? Fingir que você realmente aplicou isso em uma empresa, que fica muito mais fácil de você concatenar as coisas, e não porque você utilizar um problema real da empresa que você trabalhou. Sei lá, isso aí vai ajudar bastante, trazer informações reais. Porque quando você traz uma informação real, quer dizer, você está fazendo um negócio inovador, você não está pegando alguma coisa da internet que já foi feito e misturando ou copiando e mudando só alguns sinônimos ali. Não, você está fazendo realmente, construindo uma coisa nova. Essa é a ideia. Então aqui, ó, uma aplicação prática, quer dizer, você tem que aplicar a parte da entrevista, do problema. Aí tem aqui, ó, visita a empresa ou associação, lembra que eu falei? Vou na prefeitura, vou no sindicato, realmente você fazer esse trabalho de formiguinha. ONGs, institutos, ou ainda poderia ser utilizado um roteiro de entrevista, de questionários, que você pode aplicar, por exemplo, dentro desse seu trabalho, na sua própria empresa onde você trabalha.
Ah, mas eu não trabalho numa empresa, eu trabalho numa escola. Pô, legal demais. Vai lá e bota os alunos responderem para você, mas tem que ser um assunto que eles realmente entendam. Não vai ser, por exemplo, o por que que a alface não nasce no Rio Grande do Sul. Pô, porque eles não entendem nada de plantação. Não vai funcionar o seu questionamento. Tem que ter uma noção ou uma realidade com o seu público, beleza? Então tem que ter uma coisa assim que vai ligando. Vamos ver mais o que aqui. Tararã, tararã. Ó, ele ainda diz lá, ó, para facilitar ali, neste campo, acesse a etapa 1 da trilha de aprendizado, que deve ser aqueles vídeos doidos lá que a gente viu do cara lá. Entendido isso daqui? Parece ser muita informação? E é realmente. Mas é muita informação em poucas palavras, em 5 parágrafos, bem tranquilo. Isso tudo que eu falei aqui já dava os 5 parágrafos. Então por aí você já vê. Não vão fazer um parágrafo, galera, igual que fizeram no semestre passado. Pô, era 3 parágrafos, parece, se eu não me engano. Botaram 3 linhas, 6 linhas nos 3 parágrafos. Uma linha mais um pouquinho. Uma linha não, galera. Um parágrafo, né? Um negocinho aqui, ó. O que é um parágrafo? Mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui vai dar um parágrafo. Tá tranquilo aqui. Pode dar mais do que isso? Claro que pode. Quanto mais você fizer, melhor, galera. Então, ó, segue aqui dentro desse segmento. Deixa eu ver se eu acho aqui melhor para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho um livro doido aqui. Eu gosto de mostrar, porque aí fica mais fácil para vocês entendendo comigo aqui. Tem tanta coisa aberta aqui que, olha, meu Deus do céu. Aqui, vai esse mesmo, metodologia científica. Ah, tá aqui, ó, gestão de pessoas. Isso aqui é um parágrafo, ó, meu povo, ó. Isso é um parágrafo, ó. Segue nessa linha. Não vão escrever igual que a galera fez isso aqui, ó. Aqui deu um parágrafo, aí fizeram mais um pouquinho, deu outro parágrafo. Isso não é parágrafo, galera, isso é linha. Tá? Então se liguem para vocês não caírem nessa. Porque vocês já estão no 4º semestre, vocês já estão evoluindo. Mesmo que no ensino fundamental, do ensino médio, vocês geralmente passaram meio batido em algumas matérias assim, agora vocês precisam disso, tá? Mesmo para vocês terem uma evolução aí, para seguir para uma pós-graduação, mestrado, doutorado, se Deus quiser, né? Um MBA. Beleza. Quinto semestre. Acho que tem alguns no 4º aqui também junto. Tem alguém do 4º aí? Ou todos estão no 5º? Eu tô no 4º. É, sabia que tinha os 2. Isso. Tem os 2 sim. E tem alguns que estão na finaleira, né? tem alguns no 8º, né? E como a gente tá vendo, tem alguns que estão na finaleira. Então, alguns que estão só nessa atividade ali da matéria em si, realmente está passando por aqui, por mim, né? Vamos ver aqui mais um pouquinho. A fundamentação teórica aqui, meu povo. A gente tem aqui, ó, no mínimo 10 parágrafos. Então, como vocês podem ver, do semestre passado para esse, isso eu estou dizendo que quem estava no 3º que veio para o 4º, tá? Que estava comigo. Então, vocês estão vendo que ele teve uma evolução bem considerável. Então, ele está bem mais. Então, quanto mais pessoas estiverem no grupo de vocês, foi como o João falou, como o Jorge falou, é bem mais fácil do que você tentar fazer sozinho. Então, junta a galera aí, aproveita que a noção disso aqui é realmente... Ó quantos tópicos tem. Tem o resumo, fica com um. A introdução fica com outro. A fundamentação teórica fica com outro. A metodologia fica com outro. Sendo que a metodologia é bem pequenininha, né? E o resultado fica com outro. Vocês dividindo aí, por exemplo, aqui essa parte de fundamentação que ela é maior, dá esses 2 aqui pro cara, ó, metodologia e resultado, ou resultado e conclusão, dá para uma pessoa só fazer, porque ela já vai pegando no final. Aí fica mais fácil de vocês fazerem, de vocês unirem e conseguir todo mundo fazer ele em tempo hábil. Como a gente está vendo, o tempo ela é bem curto. Se vocês não começarem a escrever ele agora, já para ontem, no final dessa apostila agora que eu já recomendo, não vão dar conta, galera. Aí chega aqueles acadêmicos meio pro último segundo do segundo tempo, lá quer fazer um gol, né? Aí copia e cola e toma, fiz. Aí vai passar no plágio. Lembra que eu falei para vocês que a gente vai passar no plágio? E realmente, estamos passando no plágio. Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, se o carinha do plágio, se eu salvei aqui. Google Acadêmico, tutorial, tarará. Não, eu não salvei, não. Eu salvei em algum outro navegador meu aqui, mas eu não sei agora, mas depois eu mostro para vocês qual é o site para vocês verem o plágio, tá, galera?
passem no plágio antes de vocês enviarem a versão final para mim. Por quê? Vocês já vão ver onde vai dar pepino, já resolve ele de uma vez, vai lá no sinônimo, troca alguma coisa, parará, reescreve com as suas palavras, né? Coloca aqueles autores, por exemplo, com as citações que tem anexo com o seu problema de pesquisa, não coloca qualquer citação dela tá ali perdida, que não tem nem nada a ver com o assunto, porque a gente vai ler isso. As citações não é feita para a gente ver só a formatação, mas também para a gente ver se ela tem anexo com o seu tema, tá? Ela tem que ter diretamente com o seu tema, quer dizer, através daqueles autores que ajudou vocês a resolverem esse tal problema. Muito bem. Então aqui, 10 parágrafos, não esqueçam disso. Deixa eu ver mais o que. Tarará. Intercalando entre os parágrafos aqui, citações direta curta, citações direta longa e ainda as citações indireta. E vocês vão encontrar eles lá no livro que está lá no AVA mesmo, Metodologia Científica, modelo 3, tá? Mas aqui, resumindo, a direta, citação direta, é aquela direta curta, onde vai dar lá no máximo 3 linhas que você não vai mexer nada no que o autor falou. Ah, professor, me dá um exemplo aí. Pô, molinho, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Por exemplo, eu quero achar citações dentro desse livro aqui, que a gente vai ver ele, Gestão de Pessoas, e eu quero encontrar as citações longas e diretas e as curtas diretas. Como é que eu vou achar ela dentro desse livro? Muito fácil. Eu clico dentro do livro, coloco Ctrl F, ele vai abrir essa caixinha para mim aqui em cima, tá? Eu vou colocar P ponto e vou dar um Enter. Ó, tudo que é citações direta, curta e longa, ele achou automaticamente para mim, porque todas elas têm P ponto, meu povo. Então é muito fácil de eu entender e de eu localizá-lo em qualquer livro, em qualquer artigo, tá? Então beleza, ó, vou dando Enter, vai aparecer outras. Ó, claro que aqui vai ter algumas coisas de fonte, ó. Essa daqui é qual? É uma longa, tá? Porque segundo o Chavenato ali, 2000, P ponto, tem espaço entre a vírgula e o P. Geralmente a galera não dá o espaço. Dá espaço, tá, meu povo? E depois a página. Aí você faz a citação, tarará. Tem mais formas de fazer uma citação longa? Tem. Você coloca ele no início ou aqui no final. É muito comum que a gente já vai achar outras. Vou navegar aqui. Ó, essa daqui ela é uma curta. Por que eu sei que ela é uma curta? Porque ela tá com aspas, tá, meu povo? Vocês vão ver isso. Se é uma curta, ele já identifica para mim, ó. Beleza. Então, se eu pegar daqui até aqui, ela não vai passar de 3 linhas. Então, por isso que eu sei que ela é uma curta, bem de boa também para me localizar. Vamos achar outra? Ó, aqui uma outra, curta ou longa? É uma curta, direta ou indireta? É uma direta porque tem aspas. Eu sei que ele não mexeu nada do autor. Ele escreveu exatamente o que o autor escreveu ali. Beleza? Vamos ver mais algumas aí. Quando tem P ponto, ele só vai achar esse estilo, tá? Então, fica tranquilo que é assim mesmo. Ó, essa daqui também é uma curta, só que ele usou aqui no final, ó. Aí o que vai mudar? Quando está no início, no final ele fica com caixa alta. Quando está no início da citação curta, ele fica em caixa baixa. Quer ver como que a gente pode ver isso? Ó, aqui, ó, segundo Chavenato, está em caixa baixa. Beleza? Por quê? A citação ela começa aqui, ó. E o cara colocou segundo Chavenato aqui. E lá na outra que a gente viu, ela começa aqui sem a citação do cara e a citação está aqui embaixo, está no final. Aí muda o esquema, ele fica em caixa alta. Pô, que fácil que é, realmente é fácil. Eu não sei por que a gente pira tanto cabeção. Se o meu professor na época tivesse me falado isso daqui, meu Deus do céu, mas olha, a dor de cabeça que eu tinha para aprender isso aqui, agora que eu aprendi, nossa, eu faço isso de olho fechado. Por quê? É fácil realmente, mas a gente tem que entender, tem que ter alguém que explique realmente como funciona a encrenca aqui, né? Vamos ver mais alguma coisa que a gente... Bom, entenderam aqui essa questão para vocês acharem e seguir os modelos. Tá, professor, agora eu quero ver uma que é uma citação, sei lá, de indireta. O que é a indireta? Uma citação indireta é quando você vai escrever a ideia do autor com as suas palavras. Mas a ideia do autor, você não pode fugir dela. Tá, vamos ver achar uma aqui? Aí, nesse caso, a gente usa uma outra coisinha, que é esse cara aqui, ó. É esse cara aqui, só que você vai encontrar um monte, né? Mas fica mais fácil para você achar. Pera aí. E aí vai estar o nome do autor e o ano só na frente. É só isso, ó. Passei uma aqui. Ó, aqui, ó. Tá vendo?
Língua, claro, aqui ele está falando do sistema da língua estrangeira, né? Acho que não, então esquece. Estrangeira não, português. Aqui, deixa eu ver, não, aqui é P ponto. Como eu falei que assim ele acha todas, né? Se eu só achar uma só, eu já saio daqui. Pô, esse barulho aqui do meu conector aqui tá uma meleca, né? Aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, galera. Só tem 1 ano. Então eu já sei que esse cara escreveu isso daqui, tá? Mas não tem que ser só de 3 linhas? Não, pode ser assim, galera. Um parágrafo inteiro. Não tem problema nenhum. Ele tá falando a ideia do professor, do autor lá, do Xavenato, mas ele tá descrevendo com as letras dele, com as palavras, o pensamento dele. Não tá saindo, entendeu? Fora do pensamento dele. Então tá tranquilo. Eu só vou colocar aqui o Xavenato e o ano, 2000. Fechou todas, beleza, entendi demais. Não coloco então nem P ponto e nem a página? Claro que não. Você leu um livro, entendeu. Por que às vezes as pessoas falam, pá, eu li um livro lá, um artigo científico, e coloquei lá no meu TCC, no meu paper, mas eu não usei. Mas por que você vai colocar ele lá se você não usou? Ah, mas eu escrevi nos pensamentos. É lógico, galera. Na nossa vida, tudo que a gente constrói de pensamentos é através das pessoas que a gente conhece, dos livros que a gente lê. Então, se a gente for escrever todas as ideias que a gente já teve até hoje, tem que citar todos os nossos colegas, todos os nossos livros. Então, não, você só vai colocar o que você citar dentro do seu livro. E a citação, geralmente, são coisas curtas, tá? Quer dizer o quê? A citação é isso aqui e o resto é o seu desenvolvimento. Tem gente que pensa que para você fazer ali o referencial teórico, você tem que colocar uma citação de um, depois outra citação. Eu corrigi um trabalho, não sei se a galera lembra aí, que eram 8 ou 9 citações no referencial teórico. Não tinha nada escrito, era uma citação atrás da outra. Gente, não tem nada escrito, cadê o seu trabalho? Cadê o seu raciocínio? A parte da citação é somente para te guiar, tá? Pô, eu tô precisando de mais ideias. Aí tu vai lá ler um livro, parará. Ah, eu gostei dessa parte aqui. O que acontece? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem lógica, para vocês entenderem de fato a citação. Gestão de pessoas. Quem são os autores desse livro? É esse cara aqui, o Ken Lagen. Não sei ler inglês não, tá, meu povo? Meu negócio é espanhol. Então, Ken Vagem, alguma coisa assim, a menina da Vagem aqui, né? E o Souza. Beleza, nem é uma menina, é o Edson. Professor Edson e o Rodolfo. Se estiver ouvindo meu vídeo aí, eu já tô morto. Bom, mas esses dois aqui é o sobrenome deles, tá? O último, geralmente, é o que vocês vão usar como citação. Não vão utilizar o primeiro nome deles nunca. Por quê? O primeiro nome vocês vão usar só no referencial teórico. Lá embaixo, que quando a gente chegar, eu venho aqui. Mas para citar, você vai usar o sobrenome deles, beleza? No caso, no meu Arílio Silva Júnior, poderia me citar como Silva, porque Júnior já é uma outra colocação. Mas poderia também? Poderia. Então, tem que ser o Ribeiro, ou Silva, ou Souza. Mas geralmente é utilizado o Souza, o último. Tranquilo? Entenderam isso? Agora, beleza. Ah, eu vou colocar uma citação, então, no meu paper, eu vou pegar uma citação daqui. Vamos colocar um P ponto aqui só para a gente entender. P ponto. Ó, achei aqui do Xavenato, achei interessante. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar no meu trabalho. Essa citação do livro de gestão de pessoa, escrito pela menina da Vage lá, o cara da Vage e o outro, que eu não lembro mais o nome, o Silva lá. E beleza. Tá certo. Não, é plágio. Por que é plágio? Quem citou esse cara aqui foi os dois autores desse livro. Eles usaram a citação no livro dele. Para você usar uma citação desses autores, você tem que pegar algo daqui, ó, que os caras escreveram. Aí sim, você vai colocar segundo, aí o cara da Vage e o Silva, 2000, vê a página, deixa eu ver, página 15, né? E beleza. Depois lá no referencial você vai colocar do livro Gestão de Pessoa. Por quê? Quem escreveu isso aqui foi eles. Eles utilizaram a citação para poder escrever o livro deles. Então, se você pegar a citação deles e colocar lá, é um plágio. Você tem que ler o livro de Xavenato, aí sim, pega uma coisa lá que o Xavenato escreveu e coloca no seu trabalho. Aí tu pode colocar. Segundo, Xavenato quer dizer, você leu o artigo do Xavenato. Mas, na verdade, você fez de gestão de pessoas. Então, você, na verdade, tu leu o livro do cara da Vage aqui e o Souza, beleza?
Então você tem que citar eles, só esses dois, o tempo todo. Ah, eu posso fazer uma citação longa, uma curta e uma direta? Ou indireta só desse cara? Pode usar quantas citações quiser. Quer fazer, sei lá, 10 citações sobre eles? Vocês vão fazer, tranquilão. E lá embaixo no referencial teórico, vocês só vão citar esses caras aqui. Um referencial teórico. Ah, mas eu fiz 10 citações, não tem problema, foi do mesmo livro e só quem é o autor é esses dois, então é só um referencial. A não ser se eles tivessem, por exemplo, feito outros livros. Por exemplo, Gestão de Custo, Marketing e Tecnologia, Logística Reversa. Eles são autores desses livros também. E você leu outros livros referentes. Aí beleza, você vai usar o mesmo autor, mas vai modificar o quê? O título do livro, tá? Que é Gestão de Pessoas, vocês vão colocar Logística Reversa ou Gestão de Custos e colocar a página de lá e pegar a citação de lá, apesar de vai ser o cara da Vaz e o Souza. Muita informação, meu povo? Mais ou menos, né? Estão conseguindo pegar um pouquinho? Beleza. Até me perdi um bocado agora. Vamos voltar lá. Eu sou falante, hein, meu povo? Então não se assusta, não. Aqui, beleza? Eu acho que da citação ficou um pouquinho mais claro para quem estava meio confuso ou confundiu mais ainda para quem não entendia desse meu ângulo aqui, né? Vamos ver aqui. Tararam, elas sendo as citações diretas. Aqui foi, galera. O autor deve ser referenciado no final do trabalho. Isso a gente já chega lá. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. A gente tem essa parte aqui, ó, de nome de acadêmicos. Vocês vão colocar, conforme vocês colocaram um acadêmico aqui, vocês vão colocar ele aqui. Porém, tem alguns tutores que não esquenta a cabeça muito com a ordem alfabética, não. Mas eu sou bem cri-cri, tá, meu povo? Eu gosto, se você começa com a letra A, coloca o primeiro acadêmico com a letra A. Se o outro começa com a letra C, é o segundo. Se o outro começa com a letra Z, coloca ele por último. Então, mantenha a ordem alfabética, mesma ordem aqui nos acadêmicos, vocês colocam ele aqui em cima na mesma ordem. Tranquilo? Beleza, entendi, fechou. Não coloquem fora de ordem, não. Nome do tutor, bem tranquilo. Aqui vocês têm que colocar o código da turma, tá? Ah, mas eu estou fazendo no 5º semestre, não é o mesmo código aqui dessa turma que eu sou itinerante. Eu só estou aqui fazendo os negócios e vou para outra turma que nem o nosso amigo lá. Sem problema nenhum, né? Aí você não vai nem fazer o paper comigo, você vai fazer com a turma que você está realmente alocado. Deixa eu ver aqui, o modelo aqui do paper, vocês colocam. Como a gente tem gente do mesmo semestre, e tem alguns, por exemplo, que já terminaram alguns semestres, mas falta esse semestre inteiro e realmente vai ter que fazer o paper comigo, o que eu indico para vocês fazerem? Quando vocês criarem o grupo, pergunta em qual semestre você está. Só isso já basta. Por quê? Na hora de vocês colocarem aqui, vocês colocam qual módulo que vocês estão. Módulo 1, 2, 3 ou 4. Aí fica mais fácil porque vai ter um formato igual. Porque, como vocês vão ver, o modelo 3, o modelo 2, o modelo 3 e o modelo 4, ele já modifica totalmente. Então pode ser que vai fugir muito fora do seu padrão. E quem está no semestre 5 se junta com a galera que está no semestre 5, que aí o modelo do paper vai ser o mesmo, tá? Eu vou seguir esse modelo aqui, porque esse modelo é o itinerante dessa turma. Mas nada impede de você estar num semestre diferente, quando você baixar o seu paper, você vai ver que não é nesse modelo, ele vai ser um modelo diferente. Aí você faz naquela estrutura que está lá. Mas pode seguir a minha aula, a minha estrutura que eu estou dando aqui? Claro que pode, não muda nada. Se você for ver lá do paper 1, não do 1, né? Mas do 2 para frente até o final, é a mesma estrutura. Ele só é maior, ele só vai crescendo. Tranquilo? Então vocês vão manter a mesma estrutura e vão seguindo dentro dessa analogia. A não ser se você estiver fazendo um curso na área da saúde, da engenharia, aí muda pra caramba. Aí é bem diferente disso aqui. Tem estágio englobado, tem um monte de doideira assim. Mas quem estiver na área administrativa em geral, que todas as emendas que ela pega, por exemplo, estou fazendo logística. Tá dentro da administração? Tá. Então é a mesma coisa. Ah, tô fazendo marketing. Só marketing. Tá dentro da administração? Tá. Então tá tranquilo. Todas as cadeiras ou todos os cursos paralelo que vocês estiverem fazendo que tem a ver com a administração, é o mesmo modelo. Não tem problema nenhum, só seguir que vai dar tudo certo. Boa, então aqui a gente já viu das citações, tudo tranquilo, já viu da introdução, totalizando o final do parágrafo, a citação deve ser retirada de livros e artigos científicos. Muito bem, isso aqui é bom, bonito demais. Eu digo para vocês, galera, quem tem muita dificuldade, não pula essa parte do artigo científico.
vai direto para os livros da Unicef, que você já tem um monte, e escolhe lá um ou dois, né, que fica bem tranquilo, não precisa mais que isso, você vai encontrar tudo que você precisa ali. E manda ver nele que vocês vão acabar assim de olho fechado. Agora, quando a gente pega artigo científico, por que a gente pega artigo científico? Porque ele é menor, né? É mais fácil da gente ler e concatenar as ideias, né? Ele já tá um resumo do resumo do resumo. Porque o cara naturalmente pegou a ideia de algum livro e parará e foi fazendo de 2, 3 livros, fez aquele resumo, saiu lá o artigo científico, que é o que vocês estão fazendo no paper. Então já é um resumo. Então fica mais difícil um pouquinho, porque as citações são muito próximas, tem pouca ideia dele descrita, não pouca, mas bem menos do que realmente num livro, né? Então eu indico um livro porque é muito mais fácil de você encontrar todas as informações, até a parte das citações do P ponto que eu estava falando. Quando você vai para um artigo científico, página de internet, aí muda tudo lá no referencial teórico. E de livro, galera, olha lá os vídeos que vocês vão ficar craque, não tem como errar, é bem de boa, porque eu explico lá e eu faço um ao vivo, tá? Então olha lá, corrijo da galera ao vivo. Então, tá com dúvida? Entra lá, procura qual que vocês querem, que vai dar tudo certo. E aqui ainda ele diz, além da parte textual, né, que vocês vão falar na terceira pessoa, tentar fazer sempre na terceira pessoa, tá? Ah, mas como que é na terceira pessoa? Aí sim, baixa uns 3/4 artigo para vocês verem as palavras-chave. Como ela começa o texto dela, né? Veja se ela aparece, por exemplo, quando fui aplicar, não tem isso quando fui, né? Aplicamos, é sempre assim. Aplicamos, pararã, pararã, tivemos como resultado. Então você vai usando sempre aí a terceira pessoa, que vai dar bem de boa, tá? Tararã, deixa eu ver mais o que aqui. Inserir gráfico, tabela e imagem. Então coloca uma de cada, tá, meu povo? Coloca aí um gráfico, uma tabela, uma imagem. Tá, mas não pode ser uma só. Pô, se fosse uma só, ele ia colocar igual que ele colocou lá em cima. Isso aqui, ó. Essa palavrinha mágica aqui. Cadê você, meu povo? Não, aqui que eu tinha visto. Aqui ele colocou a palavrinha mágica, ou com uso de citações. Se aqui não tem essa parte de ou, se entende-se que ele está pedindo os 3. Então coloca os 3 lá, que é bem tranquilo de colocar. E não esqueça de vocês colocarem uma legenda para a imagem em cima, certo? Mesmo que vocês copiarem uma imagem que já tem o título na imagem, vocês já estão copiando ela, então não vale como título. Dê um título para ela escrito, beleza? Tamanho 10, recuo ali. Depois eu explico para vocês formatação, bem tranquilo. Já tem vídeo gravado lá também, de boa. E embaixo você coloca a fonte. Mas foi eu que tirei. Então você, o autor, coloca autor e coloca o nome de vocês lá, o último sobrenome, que vai ficar bonitão demais, vai ficar tranquilo, tá? Ou coloca autor, o próprio, né? Também dá certo. Vamos ver mais o que aqui. Tararã, tararã, e descrever, claro, não é simplesmente colocar. Depois que você colocar a imagem, você tem que descrever o porquê que ela está ali. Por que é importante aquela imagem? Ela está me trazendo o que para complementar o meu pensamento, o entendimento do meu leitor? Então, para isso que ela serve. Porque quando a gente está aqui dando aula, por que eu sempre trago aí para vocês no fundo alguns slides, né? Algumas coisas do Uni, trazendo ali umas informações importantes? Porque a gente aprende de várias formas, mas quando a gente tem aí a audição, tem vendo aqui esse tutor muito doido falando, se mexendo aqui na frente, né? E um vídeo, alguma coisa assim, interagindo atrás, que seja visual, que venha ao encontro à nossa aula, o nosso assunto, pô, a gente fixa na cabeça, porque todas as funções nossas tá funcionando, a audição, quase que dá até um paladar, né, também. Mas claro que não, né? Mas assim, a maioria das nossas funções funciona melhor quando ela tem mais coisa. Por que a plataforma do YouTube cresce tanto? Porque ela é visual, a galera tá lá ouvindo, vendo as coisas acontecer, prende a nossa, como eu vou dizer, a nossa atenção. Por que as aulas hoje no ensino fundamental e médio tá tão dispersa? Porque ninguém aguenta mais o cara lá no quadro falando, escrevendo, porque não tem graça. Agora, quando você interage com o retroprojetor, com uma lousa digital, pô, aí modifica o negócio todo. Cada aluno com notebook, um Palm ou um celular para o aprendizado, né? Funciona. Agora, quando
Ah, não, galera, vamos usar o celular, pesquisa e coisa e tal. Aí deixa os alunos, ninguém vai pesquisar nada, só Facebook mesmo, né? Porque não tem uma estrutura, não tem uma programação. Mas é isso que eu quero te dizer. Quando tem mais informações, a possibilidade da gente fixar na mente é muito maior. Então, pô, às vezes eu tô falando alguma bobeira, alguma asneira aqui, é para complementar, não ficar um negócio 100% sério. Porque às vezes a gente fala uma besteirinha aqui, uma risadinha ali, uma risadinha aqui, já traz o aluno de novo, né, para comemoração e quer te ouvir e assim vai. Essa é a intenção, é você trabalhar a oratória e como você prender a sua audiência. Então isso também vocês podem trabalhar. E para a gente visualizar e aprender, nada melhor do que isso. Por isso que a plataforma do YouTube está aí estourando, né? Sucesso. Querem investir em algo para o futuro de vocês? Façam isso, que vai dar certo. Muito bem, tararã. Deixa eu ver mais o que a gente... Aqui foi, meu povo, ó. Colocar então a fonte da imagem, né? E ainda colocar o que ela quer dizer, certo? Metodologia. Insira nesse campo a sua metodologia, que é a parte que é feita uma descrição, né, mais detalhada dos objetivos dos estudos e as técnicas que você vai utilizar ou está utilizando. Então aqui é metodologia. Lá também tem uma aula só referente a isso, tá? Quais são os métodos que eu vou usar, por exemplo, quantas pessoas eu preciso, quantos de entrevista que eu vou fazer, se vai ser qualitativa, quantitativa, uma quantidade maior de usuários, de entrevistados, qualitativa já é naquela qualidade que eu vou pegar de uma fatia daquela quantidade de pessoas mínima para me ter uma ideia, igual que eles usam para ver votos, ver essas analogias do IBGE, né, de doenças da Covid-19. Então eles usam essa parte mais qualitativa do que a quantitativa. Mas pode usar os dois, porque imagina se eles fossem usar só a quantitativa, ia ter que entrevistar todo mundo. Imagina, não ia terminar nunca, né? Então eles usam mais ou menos uma fatia de cada estado e aí eles vão fazer mais ou menos a proporção. É isso, beleza? Explicando em grosso modo aqui para vocês entenderem. Beleza, aí você vai colocar ali exatamente como que você vai fazer. Ah, por exemplo, eu preciso de uma autorização para poder fazer isso na empresa. Não posso revelar os nomes, porque realmente isso aqui vai ser público. Então dê nome aos bois, por exemplo, né? Se a pessoa se chama Rafaela, você pode colocar, segundo fulano X, né? O departamento de custo financeiro, parará, parará. Então você pode dar um nome para ela com uma letra do alfabeto que funciona, que é uma beleza, e você consegue, por exemplo, eu vou usar lá na empresa, na Stara, por exemplo. Mas eu não quero mencionar, o cara não disse que eu podia utilizar o nome da empresa. Aí você dá o nome para sua empresa. Segundo a empresa Caramelo, e assim vai, parará, parará, estrutura financeira, coisa e tal. Aí tranquilo, ninguém vai saber quem é o Caramelo. Caramelo é uma referência para essa empresa aonde você aplicou essa sua prática que está pedindo ali. Fechou todas. Ninguém vai descobrir que você aplicou na tua empresa, né? Você só vai colocar um nome para ela, mas para você utilizar vai ficar mais fácil. Entendido a metodologia, resultados de excursões, que é depois que você aplicou as entrevistas, você visitou a empresa, viu o problema, fez a sua pesquisa de como esse problema se espalhou pela empresa, ou em que momento essa empresa teve esse déficit, esse problema, né, do cara da alface, quando foi isso que rolou. Foi depois aí de uma coisa climática que teve, ou depois de uma queda de combustível na terra, alguma coisa doida assim. Aí vocês conseguem realmente estruturar ali, vocês conseguem colocar como que foi a metodologia que você usou e os resultados que você teve no final sobre isso tudo. Pode ser um resultado positivo ou negativo, os dois são válidos, galera. Isso quer dizer o quê? Nem sempre quando você tem uma pergunta de pesquisa que não foi respondida ou um problema de pesquisa, não quer dizer que você não encontrou a solução, que sua pesquisa não foi válida. Foi válida sim, com certeza. Por quê? Aquela metodologia que você usou ou aquele caminho que você foi não deu em nada. Você descreveu isso para outro leitor que for fazer a mesma tática que você fez, ele já sabe que a técnica que você utilizou não funcionou, não deu certo. Então ele pode pegar algumas coisas desse seu caminho e utilizar num novo caminho que ele vai fazer, que ele vai transformar. Aí beleza, talvez vai dar certo, porque é assim que a gente vai descobrindo.
por erro e acerto. Mas o erro também tem que ficar registrado para que outra pessoa não caia no mesmo erro de novo. Então ela é válida igual, tá? E você vai colocar aqui resultado de discussões. Pode ser que você não respondeu na sua totalidade o seu problema de pesquisa, mas você conseguiu encontrar pelo menos uma ponta no iceberg, alguma coisinha no caminho deu certo, né? E aí, aquilo ali que o cara vai pegar e já vai utilizar no trabalho dele. E show de bola. Pode usar até você como autor da escrita que vocês fizeram para o trabalho dele. E aí fica tudo lindo, maravilhoso. Tranquilinho, meu povo? Vamos ver mais o que aqui. Relacione o que você encontrou e eita lasqueira, evidencie durante a aplicação da prática com os autores consultados. Por que eu falei que os autores têm que ter a ver com o seu tema? Porque você vai utilizar isso, você tem que fazer ali a parte dos autores que você usou no seu fundamentação, na sua fundamentação teórica, através deles que muitas vezes você encontrou um problema que você achou que ia resolver ou ia responder e acabou não achando, mas através dele ajudou bastante. Alguma parte ali foi muito semelhante ao resultado que o cara fez, por exemplo. Ah, mas beleza, mas você já está fazendo uma pesquisa, né? Vamos dizer um problema de pesquisa que já foi respondida. Ah, ok, sem problema nenhum. Posso utilizar? Pode. Como assim? Você acabou de falar que não pode? Pô, pode, meu povo. Mas é o seguinte, esse problema de pesquisa que eu tenho, por exemplo, das alfaces, o cara lá ele já encontrou o problema em tal região, né? E deu muito certo. Só que a informação dele foi mais ou menos de 50 anos atrás. Isso quer dizer o quê? A gente está no mesmo clima de 50 anos atrás? A Terra será que sofreu alguma mutação durante esses 50 anos? As informações de tecnologias em termos de insumos e de agrotóxicos são as mesmas de 50 anos atrás? Claro que não. Então você vai pegar aquele pensamento, aplicar no mesmo local e vai dar um outro resultado, certo? Pode ser que a alface agora nasça, né? Por quê? Esquentou mais, o inverno diminuiu, os dias estão mais longos, as noites mais curtas, e essas coisas todas parafernália que pode influenciar muito nessa região. É legal, você vai usar a mesma tática que o cara usou há 50 anos atrás, no mesmo lugar. A diferença é que é uma informação atualizada, que foram resultados diferentes. Show, né? É isso aí. Então, beleza. Funciona que é uma beleza, meu povo. Vamos lá, tararã. Aqui, ó, você deverá apresentar 2 parágrafos com a discussão a respeito da contribuição do seu trabalho. Por que contribuição? O seu trabalho não pode ser feito só para fazer, para entregar o paper, não. Ele tem que ter realmente um quê acadêmico, algo que possa ser utilizado ou replicado em outras regiões, para outros acadêmicos, para as outras indústrias e para outras pessoas. Não pode ser lá da alface do quintal da minha tia, né? Porque isso aí é um problema lá, local. Não, tem que ser uma coisa mais global, né? Mas não precisa ser global a nível mundial, pode ser regional, pode ser uma coisa mais dentro de uma região. Entendido isso? Mais ou menos. Quando vocês começarem a fazer, vai ficar fera, bem de boa. Discussão aqui, meu povo. Utilize este campo para fazer a finalização do seu trabalho, né? Aproveite para expor suas conclusões sobre o assunto de pesquisa. Como assim? Aqui sim você pode colocar lá na primeira pessoa, por exemplo, né? Nós, se vocês estão num grupo, geralmente vocês vão usar, nós encontramos algumas dificuldades no caminho, ou encontramos alguns resultados que foram superados de tal forma, acreditamos, e assim vocês vão enrolando, né? Mas não enrola a linguiça não, porque também isso é visto. Então coloca logo o que interessa realmente o leitor saber. Aí vocês vão colocando a conclusão que vocês chegaram. Conseguimos achar, por exemplo, 3 possíveis possibilidades, porém apenas uma conseguimos testar em tempo hábil. E ela teve um resultado, por exemplo, de 60% do nosso esperado. Então, futuramente, poderemos construir uma outra pesquisa ou dar continuidade a essa pesquisa para experimentar as outras 2 formas que descrevemos até então, ou que chegamos à conclusão até então. Pô, beleza, posso continuar escrevendo no próximo semestre, no próximo paper? Se o assunto for o mesmo, bora!
Mesmo que não for. Ah, eu estou fazendo uma pós-graduação. Esse paper eu posso utilizar para pós-graduação? Claro que pode. Você está dando uma continuidade dele. Beleza? Então, assim que vocês vão fazendo. Geralmente, quem utiliza isso é a galera do mestrado e do doutorado. Você faz lá o seu tema de mestrado, né? E no doutorado você segue ele. Mas aí com uma forma de aplicação já totalmente renovada, nova, totalmente sua. Nada copiando dos outros. Você vai fazer um experimento novo. O doutorado geralmente é isso aí. Mas isso aí deixa mais para frente. Mas já vocês estão chegando lá, né? Bora lá. Aqui, e referencial teórico, isso é a coisa mais linda do mundo. Esse aqui é fácil de explicar, meu povo. Vamos botar aqui, cadê os meus negócios aqui? Tem uns 500 abertos aqui, cadê meu livro? Meu filho, cadê você? Espera que eu já vou achar ele, meu povo. Eita lasqueira, acho que é esse trem aqui, deixa eu ver. Não é não. Eu acho que eu fechei ele. Isso que dá a pessoa ter uma hiperatividade bem boa, né? Agora eu fechei tudo que era pra fechar. Segura um pouquinho, meu povo, já vai dar tudo certo. Se não der certo, dá errado, mas tá tudo certo igual. Gestão de pessoas. Esse aqui é outro, tá? Mas serve. O livro não importa muito. Achei esse aqui, mas serve. Ó, análise de custo, por exemplo. O que a gente vai achar aqui? Ó, que maravilha, só tem um autor, ó. Molinho, filé do boi para fazer sobre esse livro, ó. Por quê? Porque tá fácil, né? O tema tá aqui, ó. O cara só tem um autor, quer dizer, vou fazer um monte de citação e citar só um cara, fazer um referencial, fechou. Pode fazer? Claro que pode. É um livro, quantas páginas tem isso aqui? Pô, tem, sei lá, 199, 200 páginas, pô, dá para você fazer um negócio muito lindo aqui dentro de um livro só e colocar um autor. Mas é claro, para enriquecer o seu conhecimento, pega um livro e mais 2 artigos científicos, coloca aqui, dá 3 autores e fechou todas. Aí, por quê? Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante vocês, como acadêmico, pensar da seguinte forma. Quando eu estou desenvolvendo, construindo o meu paper, o meu pensamento, eu tenho que colocar pelo menos 3 autores, ou 2 autores no mínimo. Mas eu tenho que tentar colocar esses 2 autores que tenham ideias inversas a uma da outra. Por exemplo, aí do tema da alface, muito doida que eu estou falando, né? O cara lá, o agrônomo da Senar de Santa Catarina, que tem a Senar lá, né? Encontrou um sistema de plantação das alfaces, estufa, e deu muito certo, e beleza, e acha que as proteínas, o produto fica melhor, fica mais saudável, né? Não tem largata muito doida comendo nada, né? Tá bem tranquilo. E o outro cara, que aí ele é da, vamos dizer, cenário, o outro é, sei lá, de uma outra agricultura doida aí, do agronegócio, vamos dizer assim. Eu ia falar um negócio de arroz, mas agora eu esqueci o nome. Do agronegócio, ele tem um pensamento totalmente inverso desse cara. Ele acha que o melhor produto é o produto que está direto plantado na terra. Nada desse negócio de plantar lá na água, com aqueles hidropônicos muito doido lá. Ele falou porque perde o nutriente, e ele acha que é uma meleca plantada daquela maneira lá, que o que funciona é o da terra, e tem que ser fora de estufa, tem que ser no tempo, mas usando um agrotóxico caseiro através de fumo, desses negócios fedidos, né? E coloca lá e dá tudo certo. Beleza. Aí você vai ter muito assunto para você descrever. Porque a ideia dos caras, eu só vou usar 2 autores, mas é 2 autores com as ideias inversas. Então eu vou aproveitar para pegar essas 2 ideias inversas e eu vou aplicar a minha. E depois eu vou ver mais próximo de quem a minha ideia, a minha pesquisa, a minha prática chegou. Algumas vocês podem chegar na ideia dos 2, concordar com os 2, ou ainda você ser um terceiro autor, que achou uma ideia totalmente nova, né? De a plantação, por exemplo, a melhor local para plantar uma alface é em cima de um prédio de 10 andares, que a temperatura do ar é diferente, o vento é diferente, né? E não tem lagarta, e não tem inseto que não vai lá em cima, e não precisa usar agrotóxico e dá tudo certo. Fechou todas, você chegou numa outro raciocínio, numa outra conclusão, mas baseou esses 2 autores em todo o seu trabalho. Olha que coisa linda, rica e maravilhosa. Aí fechou todas. Então aconselho vocês usarem mais de um, beleza? Nesse tópico aí. Mas falando desse cara aqui, que eu até esqueci o que eu estava falando, que eu falo demais, né? Lembrei. Agora a gente estava falando do referencial teórico. É fácil. Pega qualquer livro e puxa lá para o final dele. Puxei para o final, meu livro. Todos esses carinhas aqui
são referenciais teóricos. O que eu quero dizer com essa coisa aqui, meu povo? Eu quero dizer que todas as citações que tem no livro, eles são obrigados a estar aqui embaixo. Se eles não tiverem, tem coisa errada, tá? Eu não li esse livro, os autores desse livro, nem as citações. Estou fazendo com vocês no imprevisto aqui ao vivo e a cores, como eu costumo fazer, para vocês entenderem a questão. Aqui o Baldi, aqui o Baldin, né? O Henrique Baldin, o que quer dizer? Esse Baldin é o último nome dele, como eu tinha falado para vocês lá. Porém, eu tenho que colocar o nome dele aqui, ó. O que está em minúsculo, o Henrique Goulard, é o nome do cara. E o Goldin é o sobrenome que eu coloco ele em primeiro. O último nome em primeiro, coloco vírgula, aí coloco o nome do cara. Se fosse o nome do tutor, o cara que escreveu um livro, Arílio Silva Júnior, eu ia colocar Júnior aqui e depois Arílio Silva. Beleza? Deu para entender um pouquinho? Poderia fazer diferente? Poderia colocar Silva e colocar Arílio Júnior. Também daria certo. Tranquilo? Para vocês entenderem que eu estou utilizando o livro. Aqui vocês vão colocar o nome do livro, do artigo que vocês leram, tá? O título dele, que é o que vocês vão criar. Então vocês vão colocar aqui geralmente em negrito. Isso se a gente estiver falando aqui em livros, né? E livros geralmente vocês vão usar assim. Mas só em livros? Não, também pode ser em outras páginas da internet, em outros lances. Até esse daqui, sem querer, ó, é uma página da internet. É um artigo que o cara tem que colocar quando é internet, acessado em tal. Quando é livro, não precisa. Por exemplo, esse daqui eu sei que é um livro, ó, do Bernardi. Por que eu sei que é um livro? Porque está dizendo aqui a editora, ó, Atlas, e o ano da publicação. Eu já sei que é um livro. Diferente do de cima, que eu sei que é uma página da internet, que é um artigo que está lá, postado numa revista virtual. Essa é a diferença, beleza? Então aqui a gente tem dois exemplos bem legais. Ah, mas ele não escreveu o nome do cara aqui. Vocês podem fazer dessa forma também, galera. Colocar aqui só o nome dele, só a letra do nome, do sobrenome, e Bernardi, que é o último nome. Dá para fazer assim também? Dá para fazer. Mas eu recomendo vocês seguirem esse primeiro aqui, tá? Porque fica mais fácil quando você pega um padrão. Pode ver que aqui tem vários, diferentes. A maioria que ele usou dessa forma foi de livros, ó. Todos aqui são livros. Esse aqui também é livro, mas ele colocou o nome, ó. Armando. Aí, Catelli. Beleza? Em letra maiúscula, caixa alta. Sempre inicia as suas citações com o último nome dele, mas em caixa alta, em letra maiúscula. E depois você escolhe. Se você quer colocar tipo aqui o Domingos Oreste em caixa baixa e o sobrenome em caixa alta. Ou igual a esse daqui, ó, F.S, que deve ser Fagundes Silva Coelho. Beleza? Entendi, professor. Tá dando uma clareza aqui, mas o que eu quero falar para vocês, na verdade, não é isso. Isso é uma das coisas. Mas o que eu quero mostrar para vocês, deixa eu tirar essa mãozinha doida aqui. Eu quero essa setinha. Eu vou copiar esse cara aqui, ó, Catelli. O Catelli é o sobrenome do Armando. É esse que ele vai ter que usar nas citações. Então eu vou dar aqui um Ctrl+C e um Ctrl+F. Ele vai abrir para mim essa caixinha aqui. Tem que ter uma citação, pelo menos, desse cara no trabalho dele. Se não tiver, quer dizer, não era para estar aqui, no referencial. Você só vai colocar no referencial o que você usar no seu trabalho. E como que eu vou saber isso? Todos os tutores, ou a grande maioria, deveriam fazer isso. Ó, vai copiar, coloca lá dentro, beleza? E eu vou dar Enter. Aí ele vai aparecer, ó, tá aqui, a citação do livro que o cara leu, né? E deve ter mais citações dele. Por quê? Ele leu um livro, mas ele usou várias citações desse autor. Quer dizer, quem escreveu isso daqui foi o Catelli. Foi o Catelli que escreveu essa parte aqui. Aí, conclusão. Ah, mas aqui tem 2 citações, que coisa mais doida. Doida por quê? Ele fez uma citação indireta. Como é que eu sei isso? Porque tem um sobrenome dele e o ano só. Ah, eu já sei que é indireta. Ele escreveu essa parte aqui com as palavras dele. Porém, esse outro pedaço é uma citação direta, curta. Por quê? Não passou de 3 linhas e ele colocou o ano, página, o P ponto e a página. Eu já sei que ele não modificou nada do autor. Entenderam um pouquinho melhor? Então são as formas de eu poder fazer desse sistema. Pode ter mais citações? É claro, pode ter várias. Aí eu só coloco na próxima que ele já vai achar. Ó, Catelli, ó, ele usou várias citações do cara e só escreveu uma vez só no referencial teórico. Conseguiram entender? Agora, se eu quiser fazer o inverso,
Eu peguei lá embaixo do referencial e achei eles citado. Agora eu vou pegar uma citação qualquer, vou botar aqui numa página muito doida aqui, e vou fazer o inverso. Vou achar uma citação e ele tem que estar lá no referencial teórico. Esse cara aqui, ó, o Neves. Ctrl C, vou colocar ele aqui, e esse Neves vai ter que estar lá no referencial teórico, senão ele não deveria ter utilizado esse cara. Bora lá. Aqui, ó, já estou no referencial teórico e o Neves está aqui. Beleza, ele usou o referencial teórico nesse caso aqui, que é um livro. Tá, mas ele usou um referencial no meio do livro, não estou ainda no final do livro. Por quê? Livro você pode fazer isso porque ele é por tópicos. Então eu posso, por exemplo, tem alguns livros de universidade aberta, não sei se vocês já ouviram falar isso, que nada mais é um polo onde várias universidades federais ofertam curso para as localidades que não têm aquela faculdade. Por exemplo, Portão não tem faculdade. Tem a Uniaselva, mas é um polo de extensão. Mas vamos dizer que as federais, não tem uma federal aqui. Então pode ter um prédio onde vai ter um local que ele vai ofertar cursos da IFSUL, da IFRS, da Fronteira Sul, da Universidade Federal de Santa Maria, tudo dentro desse polo. Ah, mas quer dizer que elas são faculdades? Não, é um polo que tem uma extensão que oferece curso à distância através dessas universidades. O seu diploma vai ser lá da Universidade Universal... Faculdade, deixa eu ver, Universidade Federal de Santa Maria. Porém, você vai fazer ela em Portão, sem problema nenhum. Mesma coisa que a gente está fazendo da Uniaselva aí, cada um está num canto, mas vocês vão receber o diploma da Uniaselva. Conseguiram entender um pouquinho? Beleza. Então, por exemplo, o Neves aqui está ali no referencial. Beleza. Se ele referenciou e usou a citação, tá tudo certo. Dúvidas, meu povo lindo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Conseguimos entender um pouquinho melhor aí a nossa teoria, né? Tudo tranquilo? Do paper aí, alguma dúvida aí, por enquanto, do paper, a gente entrar na apostila realmente? Se tiver, pode escrever, pode abrir o áudio, bem tranquilo, é muita informação, mas não esqueça que lá eu tenho tudo detalhado nos vídeos, é só vocês colocarem lá na playlist seminário e vocês vão achando o que vocês estão na dúvida. Ah, eu estou na dúvida de saber o que eu vou escrever, qual que é o tema. O tema geralmente deve estar também aqui, tá, galera? Deixa eu até ver isso aqui, porque eu não cheguei a ver com vocês. Deixa eu fechar esse cara aqui. Vamos ver onde que está o tema aí. Se alguém já deu uma olhada no tema, quiser compartilhar aí, porque eu não vi o tema ainda, eu acho. Tararã, tararã. O tema geralmente fica por aqui. Aqui, ó. Ó o tema. Leia atentamente todas as informações a seguir. Então, é importante destacar a participação da disciplina. Seminário interdisciplinar, a importância dos recursos humanos para a qualidade, beleza? Então esse aqui parece que é o tema de vocês, meu povo, e se dará a seguinte forma: disciplina incorporada, conteúdo de disciplina estudado, módulo, andamento, tararã, tararã, da prática, característica, estrutura, acho que é isso aí mesmo. Esse aqui é o tema de vocês. Se caso vocês encontrarem alguma coisa diferente, ó, tá aqui: olá, acadêmico, seja bem-vindo à disciplina seminário. A importância dos recursos humanos para a qualidade, ou a qualidade. A importância dos recursos humanos para a qualidade, mesma coisa, tudo, né? Tem que ter esse nome aqui? Não, meu povo, aqui ele está te dando uma ideia. Vocês podem navegar por qualquer lado que vocês quiserem dentro desse tema, que é o quê? A importância dos recursos humanos para a qualidade de vida do funcionário, a qualidade de atendimento, a qualidade de, talvez até para selecionar insumos, para fazer um produto final, coisa e tal. Nossa, se vocês colocarem aí esse título na internet, vocês vão achar muita coisa. E vocês vão ver que todos os livros da Uniaselva desse semestre, ele vai estar direcionado aos recursos humanos, gestão de pessoas. Deixa eu ver até quais são as outras que a gente tem aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Tarará, deixa eu entrar aqui rapidinho. Aí a gente vê quais as outras apostilas que vocês podem navegar em qualquer uma aqui, tá, meu povo? Não vai ter errado, não. Deixa eu sair daqui um pouquinho. Vocês não olharam minha senha, que senão vocês vão querer dar aula pra mim, né? Mas não ficou gravada, não. E, na verdade, já tá gravada. Nem eu mesmo já sei, não sei mais minha senha. Já entra direto essa tranqueira aqui. Ó, a gente vai ter gestão de pessoas, comércio exterior, gestão financeira, gestão de qualidade de produtos e processos e o estudo transversais ali. Mas essas aqui estão envolvidas
com recursos humanos? O que a gente tem que entender? Toda a área, toda, sem exceção, depende dos recursos humanos. Não importa se você é costureira, se você é engenheiro, se você trabalha numa plataforma, porque são empresas que contratam o seu serviço. E todas as empresas passam por recursos humanos. As pessoas que são especialistas em analisar o desenvolvimento daquelas pessoas para aquela vaga proposta, né? Para ele não colocar, por exemplo, uma pessoa que não tem nada a ver com a vaga proposta, porque o cara é meu amigo, meu colega, e o cara, primeira oportunidade que tiver, ele vai sair, porque ele não está encaixado, vamos dizer assim, na proposta da vaga. A formação dele, às vezes, não é direcionado, o tempo de serviço dele não é o que a vaga pede, porque precisa de uma experiência, né? Ou às vezes o peso dele ou a estrutura dele física não é para o porte daquela vaga. Pode acontecer isso? Claro que pode, né? Por exemplo, se eu vou trabalhar dentro da logística, no carga e descarga, né? E eu vou contratar uma mulher, sei lá, de 38 quilos. Sei lá, nem sei se tem mulher de 38 quilos. Acho que não. Ela seria uma vareta. Bom, se tiver também, nada a ver, né? Tá valendo. Mas eu tô dizendo, mas para carga e descarga não ia dar certo. Até tem, mas ainda não trabalha. Boa. É, muito boa essa colocação aí. Então, dentro desse segmento que a gente está falando aqui, a gente vai ver que ela não vai para vaga, então não adianta. Mesma coisa botar aí um cara do meu tamanho, sei lá, de 1,58 m, né? Vocês acharam que era maior, né? Isso daí na internet parece que é, mas é isso aí mesmo. 1,58 m, cada ano a gente vai diminuindo mais, vai saber daqui a 10 anos. Mas colocar eu dirigir, por exemplo, uma Scania, sei lá, truque, parará, e sem chance, né, velho? Se eu aperto no acelerador, olho para frente, que os dois não dá. Então, mais ou menos dentro dessa colocação. Não dá para você colocar um funcionário, por exemplo, que às vezes pode ser o porte dele, que não dá para coisa, não tem como. Então, entendido, vocês podem trabalhar com qualquer uma dessas atividades aqui, com qualquer uma. Gestão financeira, tem pessoas. Qual é o perfil dessas pessoas para trabalharem na área financeira? Por exemplo, gestão, comércio exterior. Qual é o perfil desse funcionário para trabalhar? É o mesmo de quem trabalha na gestão financeira? Com certeza não. São áreas bem distintas uma da outra. Primeiro, comércio exterior, o cara tem que dominar pelo menos uns 3 idiomas para ele poder trabalhar com isso. Mas dominar, tanto na escrita quanto na fala. Por quê? Comércio exterior, ele vai trabalhar com importação e exportação, ele vai ter que trabalhar com outras conversões de moedas. Tem todo um contexto nesse segmento, que até então é uma matéria que eu me identifico muito. Trabalhei um bom tempo com essa área aqui, então eu gosto. Espero que... é a próxima, legal demais. E gestão de pessoas também gosto demais, porque eu amo pessoas, gosto demais. Como sou falante, pessoas eu acho que está bem no meu nível mesmo, porque eu trabalhei minha vida inteira rodeado de pessoas. E isso é muito importante. Beleza então, galera.